O que foi a Revolução Marginalista? Seria esta uma revolução dos marginais? Dos criminosos? Bem, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre essa revolução e as suas principais características, beleza? Então, vamos lá, roda a vinheta. Galera, quando a gente fala de revolução marginalista, para deixar claro, não estamos falando de criminosos, ou de bandidos, ou de marginais, enfim. Na verdade, o marginalismo tem muito a ver com a ideia, né? O nome marginalismo, revolução marginalista, tem muito a ver com a principal ideia que eles defendem, que é justamente a da utilidade marginal, beleza? Mas, antes da gente adentrar nesse conceito, é preciso a gente voltar um pouco no tempo e a gente entender o contexto histórico, né, no qual esses caras, né, os marginalistas, eles estavam ali passando, ok? Basicamente, esse movimento surgiu aí, né, no finalzinho do século XIX, ok? E durante ali os anos de 1870, ok? Então, naquela década ali, mais ou menos. E teve como principais expoentes, né, os principais nomes, né, três carinhas. Basicamente, seriam, né, são William Jevons, Karl Menger e Leon Walras, ok? Essas três pessoas foram lá, estavam escrevendo seus trabalhos, né, formulando suas teorias econômicas, e eles viram lá que chegaram a uma mesma conclusão, ok? Que é justamente a ideia de que existe aí uma utilidade marginal no valor das coisas, ok? E aí a gente já entra para uma primeira diferença entre essa escola, que também é chamada, né, de escola neoclássica, porque vai resgatar aí, né, alguns valores da escola clássica de economia, que basicamente inclui Adam Smith e David Ricardo, ok? Então eu vou deixar um card aqui, ó, aqui em cima, com os vídeos que eu já tenho aqui do canal de Adam Smith, David Ricardo, falando um pouco mais de seus conceitos. E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar para fazer um contraste entre os dois, beleza? Entre a escola clássica de economia e essa escola de hoje, que é a escola neoclássica ou, enfim, marginalista, ok? A principal diferença é justamente no foco. Então, a escola clássica vai entender a formação dos preços, né, de uma mercadoria, vão focar muito mais na questão da oferta. Como assim? Como assim na oferta? Bem, na economia existe o lado da oferta, ou seja, da quantidade que é disponibilizada no mercado, e existe o lado da demanda, que é basicamente quantos consumidores ou qual é o nível que as pessoas estão dispostas a pagar ou que estão querendo basicamente ter aquele produto, beleza? Então existem esses dois lados aí, ok? O pessoal da economia clássica, como Adam Smith, vai olhar para os preços e vai dizer o seguinte: olha só, os preços são formados a partir dos custos de produção. Então, para a gente poder formar o preço de uma mercadoria, como por exemplo essa caneta aqui, a gente tem que analisar basicamente o que foi feito para gerar essa caneta. Então eu tenho que analisar, por exemplo, o valor dos materiais para confeccionar essa caneta, ou seja, o trabalho que foi envolvido, ou seja, quantos funcionários eu tive que contratar, qual foi o aluguel da terra que eu tive que basicamente tirar do meu bolso para poder pagar e manter aquela estrutura produtiva, ou seja, aquela fábrica, para fazer esse desenho aqui, ó, essa estilização, ó, basicamente do top 1000 aqui, beleza? Vai fazer essa estilização. Então, tem vários fatores a serem considerados e isso vai, no final, resultar na formação do preço final, ok? Eles vão analisar assim. Os neoclássicos eles vão falar assim, olha só, Adam Smith, David e Ricardo. Cara, vocês têm um pouco de razão, sim. Custos fazem parte, mas a gente aqui está mais focado no lado da demanda. Ou seja, estamos mais focados no lado do consumidor. Ou seja, quais as preferências do consumidor? O que ele quer consumir? O que faz um consumidor estar feliz, estar satisfeito? Então, muitas dessas perguntas, digamos assim, serão respondidas pela escola neoclássica, ok? Eles vão estar justamente buscando entender essas questões, ok? E aí sim entramos na ideia, né, de valor utilidade e valor trabalho. Como já falei nos vídeos anteriores, o valor trabalho é aquele que, basicamente, quanto mais trabalho você realiza, né, essa é a teoria, né, quanto mais trabalho você gasta para fazer uma mercadoria, maior o preço dela.
E esse era o foco, basicamente, dos pessoal da escola clássica, né? Então, Adam Smith começou com essa ideia, aí David Ricardo desenvolveu e Karl Marx também desenvolveu essa ideia. Os neoclássicos vão dizer que, olha só, cara, valor trabalho não é bem assim não. Não é o trabalho que necessariamente gera o valor, mas sim o que gera valor, digamos assim, é o valor utilidade, ou seja, o quão útil aquilo ali é para mim. E entendam útil aqui como sendo assim, o nível de satisfação que aquele produto me gera, ok? Agora sim, com todas essas explicações e essa explicação, agora a gente pode entrar no conceito que é o conceito primordial. Basicamente, se eu tivesse que dizer esse é o conceito primordial da revolução marginalista, ok? E que inclusive dá o seu nome, que é o da utilidade marginal. Para explicar isso melhor, para poder exemplificar um pouco esse conceito, vamos pegar aqui algumas canetas. Imagina aqui que eu tenho uma caneta, ok? Eu tenho essa caneta aqui, ok? E essa caneta me gera um nível de satisfação. Vamos criar então um grau de satisfação para essa caneta aqui. Essa caneta aqui, de 0 a 10, ela me satisfez em 10. Por quê? Vamos supor, eu estava precisando da caneta, eu estava precisando fazer resumos e tinha acabado minhas canetas, ou eu preciso ir para um lugar e eu vou precisar assinar documentos com essa caneta. Então, cara, essa caneta aqui, pô, grau de satisfação 10. Super útil para mim. Aí, o que é que acontece? Eu vou lá e vou adquirir uma outra caneta. Então, no caso, uma caneta preta, ok? Por algum outro motivo, sei lá. Qual é a ideia da utilidade marginal? Eles vão alegar que na hora que eu for consumir uma outra caneta, essa caneta não vai, digamos, me satisfazer do mesmo nível que a caneta, no caso aqui a caneta azul, beleza? Justamente porque eu já tenho uma caneta, então eu consigo usar ela para várias coisas, né? Beleza? Então, essa que é mais ou menos a ideia da utilidade marginal. A cada vez que eu for consumindo um produto, o nível de satisfação desse próximo produto vai ser menor do que o primeiro. Então, se aqui eu dei 10 para essa caneta de satisfação, né, digamos assim, aqui eu vou dar 8, vamos supor. Um nível 8 de satisfação, porque, pô, é bom ter duas canetas, né, uma de reserva, mas enfim, eu já tinha uma caneta, então tá bom, né? E assim vai funcionar com toda a economia, né? Na visão deles. Então, por exemplo, à medida que eu for consumindo mais canetas, por exemplo, uma terceira caneta aqui, ó, vou pegar uma vermelha. Uma terceira caneta aqui, essa caneta não vai ter o mesmo nível de satisfação que a segunda e muito menos que a primeira, beleza? Justamente porque eu já tenho a caneta, enfim, o nível vai reduzindo da satisfação. E aí que está a ideia por trás da utilidade marginal. Se a gente for analisar o nome, né, utilidade marginal, pegando a palavra utilidade. Utilidade seria, no caso aqui, a satisfação que eu tenho, né? Qual é a utilidade desse produto para mim? O quão esse produto me satisfaz? E o marginal vem da ideia justamente de eu estar consumindo o produto a mais. Então, é o grau de satisfação quando eu basicamente eu vou consumir um produto a mais, ok? Galera, basicamente essa é a ideia. E não é à toa que essa ideia é chamada de lei da utilidade marginal decrescente, justamente porque o grau de satisfação vai caindo. E com essa ideia toda que eu acabei de explicar aqui, muitas das coisas, ou algumas das coisas, enfim, muitas das coisas são formadas a partir disso, beleza? Então, por exemplo, eu não sei se já foram naquelas lojinhas, tipo lojinha de chocolate ou loja de roupa, enfim. Isso aí é muito usado, bem, você consegue ver isso na prática, né? Não só aqui com o exemplo das canetas, né? Você chega num lugar, então vamos supor, tem lá o chocolate. Aí você já viu assim, chocolate, só uma barra de chocolate, R$ 5. Mas na compra de 3, você vai pagar apenas R$ 12. Ou seja, você vai estar pagando, teoricamente, o preço por barra de chocolate menos, né? E essa é um pouco da ideia, ok? Essa é um pouco da ideia que eles vão trazer e que é usado, né? Aí no comércio ou na microeconomia como um todo, ok? Por exemplo, quando você chega num lugar e aí aparece assim: ah, tem uma camisa aqui que está custando R$ 100, mas na compra da segunda camisa você vai ganhar um desconto de 20%. Por que eles dão esse desconto? Tem a ideia justamente da utilidade marginal, né? Porque eles sabem que na segunda camisa ou no segundo chocolate, por exemplo, eles sabem que, pô, o cara já não vai ter o mesmo nível de satisfação do que quando ele consumiu o primeiro. Então eu vou dar um desconto para ele poder
comprar aquele produto ali, né? Aquele chocolate ou aquela camisa. E assim ele poder comprar duas camisas e eu ganhar mais dinheiro com isso, beleza? Então, essa é um pouco da ideia, ok? Por trás disso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Espero que não tenha sido tão repetitivo, mas eu quero garantir, me certificar de que todos vocês, né, possam entender. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, galera, é isso. Valeu, fui e é nóis. Tchau.